Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho. Eu sou o Wellington Ribeiro e nós vamos começar agora um estudo especial. O nosso guia de estudos desse trimestre vem falando como título principal o Evangelho de Marcos. E especialmente nessa semana, nós vamos começar a ver algumas das parábolas de Jesus. Por isso, eu convido você já a pegar a sua Bíblia, o seu guia de estudos, sua caneta, para fazer as suas anotações, para juntos refletirmos no poder, na beleza e na grandeza da palavra de Deus. Tem aqui comigo dois amigos especiais e eu gostaria que eles se apresentassem para a gente, por favor. Meu nome é Carlos, sou membro da Igreja Central aqui de Sobradinho. Estou aqui do lado do meu amigo Vaguinho, que também somos os dois professores da Unidade 1 aqui dessa igreja. Sou casado com Dona Yolanda, pai de 3 filhos. E a minha grande paixão e o meu grande amor é passar a palavra através da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo, Carlos. Uma alegria ter você aqui conosco, viu? Obrigado, amigo. Ele já falou Vaguinho, né? Mas se apresente aí para nós, Vaguinho. Meu nome é Wagner, conhecido como Vaguinho, irmão do responsável por conduzir tudo, o Wellington, né, meu irmão caçula. Sou casado com a chefa, né, a Maria Helena, pai da Elizabeth. Somos professores, né? E graças a Deus eu estava conversando anteriormente com o Carlos, que para mim é uma bênção, né, uma alegria dividir, né, a classe com o Carlos, né, que é uma coisa que eu estava falando hoje com minha esposa, que só de a gente se olhar, a gente já sabe onde o outro começa e onde o outro para, né? Há uma sintonia, que graças a Deus a classe, ela corresponde todo ao nosso preparo, ao nosso estudo diário da lição, né? Legal, que bom essa dupla dinâmica conosco aqui, uma dupla de peso. Carlos, faça oração para nós, por favor, para iniciarmos nosso estudo. Convido você de casa, se puder, fechar os olhos para buscarmos a presença do nosso Pai. Oremos, irmãos. Grandioso Pai, eterno Deus, mais uma vez, humildemente, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela sua misericórdia derramada a cada filho teu que neste momento ouve ou está assistindo esse podcast. Que o Senhor venha, neste momento, derramar sobre nós o seu poder, a sua glória, o seu Santo Espírito. Amém. E que também as pessoas que nesse momento estão em casa, assistindo ou vendo, possam também ser preenchidos com o teu poder, Senhor. Que nós possamos a cada dia te buscar em espírito e em verdade. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados, dai-nos uma boa lição, que nós possamos entender, compreender e falar aquilo que as pessoas e que os ouvintes neste momento estejam necessitando, que é da tua palavra, do teu poder e da tua graça. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amigos, nós estamos avançando no Evangelho de Marcos e temos aprendido realmente muitas coisas. E agora chegou o momento de começarmos a ver aqui alguns dos ensinamentos de Cristo. Nos primeiros capítulos, ele vem fazendo alguns milagres na sinagoga, junto com os discípulos no dia de sábado, mostrando que ele é o Senhor do sábado. E agora ele começa a parar especificamente para poder ensinar. E o verso para memorizar está no capítulo 4, verso 25 e 26. Eu quero ler aqui na Bíblia. Diz assim: Então lhes disse: Atentai no que ouvis, com a medida com que vos tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parábola da candeia, mas eu gostaria de ouvir de vocês, porque Jesus teve esse cuidado de trazer os seus ensinamentos por meio de parábolas. É isso mesmo. Fala para nós, Carlos. Cristo trouxe os ensinamentos, né, mostrando a palavra, o evangelho através de parábola, que era uma forma. Cristo não colocava palavras difíceis, não tornava a palavra de Deus complicada.
Ele falava através de parábolas para que as pessoas pudessem entender o que ele realmente, o que a palavra de Deus trazia a cada um de nós. As parábolas são exatamente isso, nos mostrando quem somos e o que podemos ser no Evangelho do nosso Senhor. É verdade, uma frase que você usou aí, Carlão, que sintetiza muito, né? Que ele usava palavras simples. Simples. O auditório de Cristo, né, Vaguinho, era composto por todo tipo de classe social. Perfeito. E ele usava uma linguagem que atendia todo mundo. E o mais engraçado é que quando nós vamos lá no Espírito de Profecia, que Jesus é tão fantástico, que ele, ao sair e ir para o barco, ele olhou um semeador, né? Porque ele trazia para o cotidiano daquelas pessoas, para a realidade daquelas pessoas. Ou seja, ele falou assim, eu vou pregar para tal pessoa, então eu vou colocar fatos que eles conhecem. Não que eles estão distantes da realidade deles, porque era mais palpável, né, para a pessoa saber do que Jesus estava falando. E eu fico imaginando, dentro desse contexto, quantos anos, quantas décadas, quantas gerações os líderes religiosos dificultavam o ensinamento da Bíblia. Tentavam colocar de uma forma até que inacessível o nosso Deus para que fosse exclusivo para eles, os detentores de um conhecimento diferenciado. E o mais interessante não é só o reter o saber. Quando Deus fala de uma forma simples, ele está fazendo o quê, Carlos? Ele está dizendo assim, olha, a bênção que eu estou te dando é para todos. É para todos. E ao contrário, quando a pessoa coloca aquela linguagem rebuscada, é como se só ele tivesse o talento. Isso. Deus me deu o dom só para mim. Então você só está ali para ouvir e dizer se ensina ou não. Quando Deus fala para todo mundo, ele está dizendo assim, olha, independente da classe social, independente do que você faz, a palavra é para todos. Né? Isso encontra o quê? Os líderes religiosos da época. E um detalhe, né? Quando Cristo esteve neste mundo, ele veio para todos, independente da classe social, independente do credo, independente do que você pensasse, ele veio para todos, para a pessoa mais pobre, para a pessoa mais hierarquicamente grande, ele veio para todos. E ele deixa isso bem escrito, e muitos o acompanharam. E os que muitos o acompanharam eram exatamente aqueles que tinham pouco e acreditavam que ele era o Salvador e Redentor. Eram os rejeitados, né? Os rejeitados. Os rejeitados. A linguagem dele era simples, porém era de uma profundidade tremenda, os ensinos dele, né? Perfeito. Tanto é que ainda hoje nós olhamos quantas mensagens são feitas em cima dessas parábolas. Exatamente. E quando a gente parece que já aprendeu tudo, de repente o Espírito Santo dá uma iluminação para alguém que vem com um vislumbre novo, né? Isso mesmo. Mas assim, rapaz, nunca tinha pensado nisso, né? Verdade pura. A gente chega nesse pensamento. Rapaz, eu não tinha pensado dessa forma. Eu li isso aqui já várias vezes. Várias vezes. Mas não. Aí a pessoa vem vários com anos bíblicos, né? Já fiz vários anos bíblicos que nunca olhei sobre esse prisma, né? Sobre essa visão. É o poder renovador da palavra de Deus, né? Isso traz pra gente a autenticidade da sua origem, a inspiração divina. Ele conta a parábola do semeador, da lamparina, da medida, da semente e o grão de mostarda. Mas vamos começar sobre a parábola do semeador. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 até o verso 9. Jesus, como você disse, né, Vaguinho, está ali olhando a beira-mar e vê o semeador a longe lançando as sementes. E aí ele pega aquilo e traz um ensinamento. Isso mesmo. Esse ensinamento é mais fantástico, né? Que a irmã White fala que o semeador é o mesmo e a semente é o mesmo. O que difere é o terreno onde ela cai. Isso mesmo. Inclusive nas lições anteriores, o apóstolo Marcos, né, ele mostra Jesus como sendo o evangelho, e o ensinamento dele também é o evangelho. Perfeito. Então, o semeador e a semente. Né? 4 terrenos diferentes. 4 terrenos Carlão, diferentes. que terrenos são esses? Olha, você tem aqui o terreno onde é colocada a semente nos rochedos. Você também tem a semente que é colocada na beira da estrada. Você tem a semente que cai, mas não é frutífera, o terreno não é frutífero, né? Mas tem a semente que cai no bom terreno,
no terreno, no solo, né? No solo fortífero, no solo que vai crescer a semente. E o mais engraçado nessa parábola do semeador é que você, conforme você disse, Wellington, trazendo para o dia de hoje, somos nós, é eu e você. Nós somos a semente. Nós somos a semente. Deus veio e colocou no meu e no seu coração a palavra dele. Primeiro ele deu a sede para você, como deu para mim. A sede de quê? De conhecer o evangelho, a palavra, a salvação e o poder dele. Ele deu essa sede para você. Para mim ele me deu também. E aí eu fui buscando. E é dessa forma a semente. A semente ela é jogada, mas se você não, sabe, cuidar dela, se você não proteger ela ali, ela não vai crescer. E dessa mesma forma eu e você, se nós a cada dia não buscarmos a palavra do Senhor, se a cada momento a gente não buscar conhecer mais e mais os ensinamentos dele, aí realmente a semente não vai à frente. E o mais engraçado é que, trazendo para a realidade de hoje, isso lá na nossa classe, o Carlos ouve bastante, é o quê? Principalmente quando a pessoa dá o estudo bíblico. Ele joga a semente, mas ele não sabe muitas vezes o tipo de terreno que a pessoa, que é o ouvinte para que ele está passando. E muitas vezes a pessoa se batiza, né? Muitas vezes a pessoa sai de lá, igual muitas vezes a irmã Valério, né? Fica triste, né? Porque, né, a pessoa não deu nenhum sinal de que ela aceitou ou não a palavra, né? Ou seja, ele age como semeador, aí a semente ele joga, né, naquela esperança que vai dar frutos, né? E só que quando a gente olha, né, a lição, que quando fala futuramente, que é daqui uns dias assim, que a gente vai ver que é da mostarda, né, que ele está falando que é da mostarda preta, né, que dá uma copa, que a gente espera que aquela pessoa que está recebendo a mensagem, né, produza frutos. Exatamente. Né? E quando vê o contrário, a gente vê que a gente vai ver agora dentro da parábola em qual terreno. A gente fica observando assim essa parábola e eu fico pensando, né, que o terreno é a minha mente, né, como eu recebo, né, ou o meu coração, como eu recebo o evangelho. Perfeito. E a mensagem é a mesma. A gente observa então que Jesus ele coloca aqui todos os tipos de seres humanos que podem receber a mensagem. Isso mesmo. E aquela que cai ali no terreno pedregoso, não consegue lançar raiz. Vem o sol e ela morre. Isso mesmo. Vem à beira do caminho, as aves vêm, já pegam e já levam embora. Isso mesmo. Aí uma cai no espinho, sufoca. Exatamente. Tem um negócio interessante aqui que o nosso guia de estudos trouxe pra gente, e eu quero que vocês comentem, né? Porque tem aquela semente que começa a germinar e tem aquela que é sufocada. Então isso mostra tanto das coisas ruins da vida quanto das coisas boas da vida, né? Então às vezes a gente pensa assim que só coisas ruins que tiram as pessoas do reino. Não, coisas boas também. Perfeito. Né? Perfeito. E o mais interessante que eu vejo que o primeiro lugar, que é o pedra, né? Eu acho que muitas vezes está relacionado ao quê? Ao seu coração. É isso aí. A pedra, creio eu, né? Porque o coração ele não está suscetível a nenhum tipo de emoção de ouvir. Está endurecido, né? Tá endurecido, né, Carlos? A pessoa chega lá. Aí por quê? E é tanto que a irmã White fala que o diabo sabe que o coração daquela pessoa é daquele jeito que ele vai tentar de todas as formas para que aquela pessoa o quê? Ignore, né? Ignore a palavra. Tem uma aplicação aqui que... Carlão, você vai até me ajudar nisso agora, junto com o que o Vaguinho falou aqui, que é o seguinte. Quando eu trago essa parábola aqui para os dias de hoje, mesmo eu estando dentro da igreja, o meu coração pode ser um desses tipos desse terreno. Exatamente. Porque não é o fato de eu ter aceito o evangelho uma vez que já quer dizer que eu já vou germinar 1 para 30, 50 ou 100. Ainda estou em processo de transformação. Certo? Perfeito. Então, assim, perfeito. Às vezes nós olhamos um pastor ou um irmão ministrando uma mensagem e aquela mensagem é pra gente. Sim.
Sim. mas às vezes eu posso deixar que o meu coração esteja duro, como o Vaguinho falou, ou os prazeres do mundo tiram, ou Satanás vem e arranca, ou sufoca. Então assim, eu tenho que ter cuidado hoje, né, Carlão? Mas é isso aí. E como você tem o cuidado hoje? Simples. Na palavra do Senhor. Buscando ela. Conhecendo ela, letra por letra, palavra por palavra, parábola por palavra. Você tem que buscar todos os dias. É um livro que tem que ser lido todos os dias. E não só uma vez, várias vezes. Porque você vai ler e uma vez você entende de uma forma, depois você vai ler de novo com mais calma, lendo as palavras, você vai ver que é de uma outra forma. E aqui diz o seguinte, olha só, a parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. A parábola, ela mostra exatamente isso. Mostra que além de você receber a palavra do Senhor, você também tem que ser um discípulo do Senhor. Você tem que ser um discípulo. Você tem que, além de você ser uma dessas sementes lançada no terreno, você tem que realmente ser um discípulo. Você não se diz filho do Deus Todo-Poderoso? Você não se diz um seguidor, um discípulo dele? Quer ser? Vai na palavra, meu irmão. É na palavra. E o mais engraçado é que fala, né, que a palavra cai na pessoa que tem um coração desatento. Na pessoa que está enraigada com as coisas, igual você falou, das coisas do mundo, egoísta. Aí não tem como. Mas aí cabe a nós que buscamos a palavra todos os dias, né? Sim. Também não deixar que isso ocorra com a gente. Sim, porque claro. também nós podemos estar o quê? Sujeito pelos enganos do maligno a também nos tornarmos uma dessas pessoas, que são pessoas que conhecem a verdade, mas o coração está o quê? Lá fora, né? Com as coisas do mundo. Olha só, Wellington, aqui na parte de segunda-feira, Da interpretação que Jesus dá, né? eu grifei aqui uma frase Eles muito pediram para interessante. interpretar, né? Explica pra gente Diga essa aqui. parábola, né? Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. É você, meu querido irmão, nesse exato momento. Você está ouvindo? Aqui nós estamos falando da palavra do Senhor, da salvação, daquele que morreu na cruz por mim e por você. Quer ter o conhecimento, quer ser uma boa semente, quer germinar e crescer, vá na palavra, vai no Evangelho, conheça o que Deus fez por mim e por você desde o Jardim do Éden. Porque você tem que ser uma semente diferente de todas as outras 3 sementes. Você tem que crescer, você tem que levar a palavra, você tem que ser um discípulo. É exatamente isso. Pegando aqui, amigo, o complemento desse parágrafo que você leu diz assim, Sim. ó. Mas a recepção é diferente. Solos, né, são diferentes. Exatamente. Os ouvintes, todos ouvem a palavra. Todos os solos têm a semente plantada, mas a recepção é diferente. Eu fiquei pensando, um trabalho que individualmente nós precisamos ter quando decidirmos ir à casa de Deus. Por exemplo, Satanás ele não quer de forma nenhuma que a semente do evangelho cresça na gente. Isso mesmo. Ele não quer. Então, ao longo da semana, ele vai bombardear a gente de diversos problemas, diversas situações para nos desanimar. Chega o fim de semana ou o dia de ir ao culto, às vezes nós estamos com a mente tão tensa, com a carga tão pesada, que esse solo já está fechado para uma mensagem que pode ser pregada no púlpito da igreja. Então, eu acredito que a gente, né, nós, né, individualmente, precisamos assim, Senhor, eu estou indo na tua casa hoje. Abre o solo do meu coração para que a tua palavra encontre lugar. Isso mesmo. E o mais interessante é que a gente observa que essa palavra, essa parábola, é somente para aquelas pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Não. Ela é para todos. Até igual você falou, né? Até para nós que temos, porque igual nós estava conversando com o Carlos ali, o inimigo das nossas almas, ele fez de tudo para que nós não estivéssemos aqui hoje. Exatamente. Aqui agora. Né? Fez todo um embaraço para que tentasse que a gente não tivesse aqui agora.
Entendeu? E isso acontece numa esfera maior, né? Com tantas outras pessoas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Essa sensibilidade. Essa sensibilidade. E, assim, um outro aspecto aqui é interessantíssimo, amados, é assim, que às vezes a pessoa fala assim, quem vai pregar hoje é o irmão tal? Não vou à igreja. Eu não gosto do que ele está falando. Eu tenho uma experiência fabulosa sobre isso. Compartilha com a gente. Meu amigo, não é porque estou na presença de vocês dois, não. Eu faço isso no meu sermão. Todas as vezes onde eu já preguei, eu falei dessa pessoa. Um rapaz que está morando lá em Portugal, o irmão de vocês dois. Ele veio uma vez para pregar na quarta-feira e eu estava aí. Pensou, gente, mas o sermão de quarta-feira dá 10 pessoas, dá não sei o quê. O irmão de vocês, ele falou um exemplo, no sermão, 300 palavras, ou mais. Eu guardei 2. Nunca desista. Ele falava, não desista, Carlos, não importa o seu sofrimento, as suas angústias, as suas mágoas, não desista, você tem um Deus lhe esperando de braços abertos, não desista. Ele falou tudo, mas na hora que ele falou, não desista, eu guardei isso e falo nos meus sermões. Até hoje. Até hoje eu falo nos meus sermões. Foi um sermão de quarta-feira, tinha poucas pessoas, mas não importa, irmão, não desista, você tem um Deus esperando você de braços abertos com uma coroa. Não desista, o caminho pode ser rochoso, pode ser ter espinho, pode ter todas as tribulações. Não desista, sabe por quê? Porque ele deu seu único filho para morrer por você, meu irmão. Amém. Por você. Amados, qual o objetivo de Cristo ao contar essas parábolas? A gente vê que ele faz uma ligação com Isaías, né? Capítulo 4, versos 10 e 12 de Marcos. Parece que ele dá uma impressão de que não era para as pessoas compreenderem. Me permitam aqui ler. Sim. Quando Jesus ficou a sós, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo que ensina por meio... mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo... vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Sabe o que eu penso? Eu penso que o nosso Deus é um Deus de amor grandioso. Mas ele é um Deus também zeloso, ele é um Deus que também, conforme eu coloquei aqui no objetivo das parábolas, é um Deus que também traz advertência para nós. Ele traz advertência, porque ele quer mostrar para mim e para você que nós podemos ser uma dessas sementes, dessas sementes. Então, cabe a você, irmão. Aí você fala assim, será que eu sou aquela semente que caiu no rochedo? Será que eu sou aquele? Será que eu sou aquele que caiu na beira da estrada e o passarinho veio e levou? Será que eu sou aquela que caiu no meio dos espinhos? Ou será que eu sou aquela que vai frutificar, que vai crescer? Há uma necessidade de reflexão, né? De autorreflexão. Com certeza. Você tem que refletir e pensar aonde você está. E tenha certeza de uma coisa, aonde você está, você pode melhorar, contanto que você busque os ensinamentos do Senhor, de Cristo. E Deus é tão fantástico que ele não deixa nada ponta solta. Não. Meu amigo, e por isso que tentavam pegar a Cristo, e Cristo falou assim, mas ele levava lá no Velho Testamento, trazia por Novo, e ele coloca aqui na nossa frente, o quê? A palavra. Para você ver que tudo ele levava ao estudo da palavra. Tudo a palavra. Sabe? Qualquer problema que você tivesse, qualquer seja a situação, meu amigo, vá na palavra. Vá na palavra. Fala, então, para finalizar aqui nessa parte de terça-feira, o objetivo das parábolas, eu grifei aqui uma frase onde diz o que nós estamos conversando aqui. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Foi o que eu acabei de falar. Nós temos Deus nos deu essa possibilidade, essa oportunidade de quê? De escolher que semente nós queremos ser. E o mais engraçado que eu achei fantástico foi que na lição 12 e na lição 13 de semana passada, do trimestre passado, era o quê? Na lição de terça-feira, era o quê? A quem adoramos. Isso. A gente bateu está muito no seu nisso. solo. É o seu solo. Isso. E aonde você vai passar a eternidade?
é o tipo de solo que você deseja, que você escolhe. Entendeu? Para você ver que até na própria lição, né, a nossa igreja é tão fantástica, né, que trabalha em sequência para que a gente entenda que tudo Deus faz para quê? Para que a gente não se perca, mas é o solo, é a gente que escolhe. Fechando aqui, Wellington, todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. É uma escolha, né? É É o uma poder do escolha. livre-arbítrio. Né? Eu Os leio. ensinamentos de Cristo são fantásticos. São fantásticos, são E fantásticos. ele conta uma história, né? A parábola da candeia. Marcos capítulo 4, verso 21 até o verso 24. Aqui a gente tem duas parábolas, né? Sim. E Jesus, ele coloca assim a ideia de que uma lâmpada, ela não tem sentido nem Perfeito. apagada e nem escondida. Exatamente. O que ele quer ensinar pra gente? Você é o conhecedor da palavra, buscando, se aprimorando a cada dia mais, conhecer o que Deus quer te ensinar, para onde Ele quer te levar, para morar no reino dEle, com Ele. E essa questão da lamparina é exatamente isso. Você recebe um presente, Wellington. O que você faz? Quer mostrar. Você quer mostrar para alguém. Olha o que eu ganhei. Pô, Olha o que eu ganhei. eu sou desse jeito, eu sou assim, se você me der essa xícara aqui hoje, amanhã você chega lá em casa, eu já estou Tomando. com ela. Eu sou assim, eu gosto de receber o presente e gosto de usá-lo, se não no mesmo dia, no dia seguinte. A palavra de Deus é da mesma forma, eu estive com sede, hoje eu não tenho mais sede porque eu tenho a água viva, que é a palavra do Senhor. E em cima disso, aí eu guardo para mim, Wellington. Não, é só para mim, não. Deus quis falar tudo aquilo que ele falou no Evangelho para mim. Não, ele não falou só para mim. A água, ela tem que ser transbordada, é igual a lamparina, ela tem que estar num patamar alto onde ela possa clarear todo o ambiente. Da mesma forma, eu e você. Nós conhecemos a palavra, nós temos que ser a luz do mundo. Não tem como esconder, né? Não tem como esconder. E o mais interessante é que quando você recebe essa palavra, Deus automaticamente faz o quê? Que Ele te dá um dom. E esse dom ele tem que ser mostrado para quê? Para salvar pessoas. Perfeito. Aonde eu sempre digo para Elizabeth que onde ela estiver, ela tem que ser luz e cura. Exatamente, isso mesmo. Aí o que igual você falou, Exatamente. Carlos, você recebe a palavra, batiza aquela coisa toda, Sim. mas você se acovarda. Você Pois guarda é. só para você. Né? Enquanto outras pessoas estão também sedento da mesma forma que você estava, mas só que o que você faz? Você não retribui aquilo que Deus te deu. Exatamente. Aí você coloca debaixo da cama, você esconde, ou você coloca dentro de um armário e fica ali. Hoje existe uma compreensão equivocada de que se pode apagar a luz quando se quer, né? Quando é conveniente. Mas o ensinamento de Cristo, ele diz que quando coloca a lâmpada na casa, ela tem a função de iluminar. Então nós, como cristãos, não temos essa prerrogativa de escolher aonde brilhar. Exatamente. A verdade, onde estivermos, Exatamente. Tem que brilhar. temos que brilhar. Exatamente. E dentro dessa parábola também, Jesus, ele faz aqui uma advertência sobre o aspecto do julgamento, né? O verso 24 e 25 diz assim, olha... Então lhes disse, atentai para o que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que se tem lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Muitas vezes a gente olha para esse ensinamento que Jesus ele está mandando ali uma mensagem para aquelas pessoas que já estavam julgando ele, né? E às vezes nós, infelizmente, seres humanos também cometemos o erro de equivocadamente julgar as pessoas. Mas Jesus, ele traz aqui um puxão de orelha pra gente, né? O que a gente chama hoje de sermos intolerantes religiosos. De nós acharmos que só os adventistas do sétimo dia que herdarão o reino do céu. E aí nós criticamos as outras religiões, as outras pessoas, enquanto as pessoas que chegavam a Cristo, se a gente for ver historicamente, eram de várias religiões, de várias condutas sociais que se achegavam a ele. E hoje a gente tem a palavra, como a gente deve proceder, o que a gente faz? A gente faz é afastá-los, dizendo que aquela pessoa não é digna de receber aquilo que você já tem.
Isso mesmo. E, Neneca, eu sempre falo lá na nossa classe, na época que o nosso saudoso Moisés ainda era vivo, era professor na classe dele, e eu vi da irmã White falando, né, naquele estudo, né, que ela fala assim, que Deus trará à nossa memória, mesmo que estejamos salvos, aquelas pessoas que se perderam e que passaram pela gente. Aí Muito pesado, é né? muito forte. E tem muito a ver com isso aqui, relacionado com o quê? Meu amigo, se você está julgando a pessoa, se você sabe da verdade, você tem que fazer o quê? É fazer com que ela reconheça que ela errou, que ela pecou, e falar assim, meu amigo, eu posso te mostrar o meu Salvador, que está aqui na palavra, né? E não fazer o contrário, né? Eu gosto muito, Wellington, de uma palavra, e já falei isso para Vaguinho, e falo isso muito na minha classe, e por onde eu vou, a palavra propósito. Eu admiro demais essa palavra, sabe por quê? Porque diz assim, ó, as lamparinas servem para iluminar, do contrário, perdem seu propósito. Não tem sentido, né? Concorda? Quando Deus te criou, te fez essa pessoa maravilhosa que você é, te deu a água viva, o pão da vida. Ele lhe mostrou o evangelho, te deu a palavra, o poder, a salvação. Ele tinha um propósito, Wellington. Ele tinha um propósito. Você tinha que ser igual a lamparina, não é aquela que se esconde, vai se apagando e some, não. É para quando ele te deu, quando ele concedeu tudo isso a você, a lamparina, e você tem que iluminar. Você tem que brilhar. Você tem que levar as pessoas que ainda estão na escuridão, igual a lamparina, ela tem que trazer vida, luz para essas pessoas. E você tem que ser uma dessas pessoas. Você tem a palavra do Senhor. E você esteve sede, então não está na hora de você levar também as pessoas. Esse ensinamento, porque assim, ele não é exclusivo de alguém, ele é para todos. Para todos, perfeito. E por falar em todos, Jesus conta a parábola da semente que cresce. Mostarda preta, semente menor dos grãozinhos, né? Um dos menores, mas quando cresce mostra ali uma árvore enorme, frondosa, né? Onde animais se aninham embaixo dela, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, né, sobre o aspecto do crescimento do reino, e não só do reino, mas do nosso crescimento como cristãos também, né? Como é que Jesus está nos ensinando isso nesse processo aqui da semente que cresce nessa parábola? Tudo na vida se começa pequeno. Não adianta você querer já estar lá no topo sem você conhecer a base de tudo. E a semente que cresce é exatamente isso, é você buscar a cada dia, na palavra do Senhor. Acordou, abriu os olhos, ajoelha, conversa com Ele, entrega a sua vida, leia um pouco da palavra dEle, estuda a lição, você vai estar começando a crescer. Ainda tem muito. A vida cristã, eu comparo ela, Wellington, como uma escada. Como se fosse uma escada para a salvação, para o reino de Deus. A cada dia você sobe um degrau, a cada dia. Tem dia que você pode ficar estagnado, tem dia que você pode descer 2 degraus, mas você não pode desistir de a cada dia buscar o reino do Senhor. E a semente que cresce é eu e você. Se fortificando de quê? Através da palavra, através do evangelho, através da oração, sabe? Entregar sua vida todos os dias ao Senhor. É Ele que tem que ser, sabe, o condutor da sua vida. É Ele que tem que dizer para onde você vai. Entrega a Ele. Escolha, coloque a Ele. Algumas vezes eu estou fazendo muito isso. Mas, Senhor, me ajude a fazer as escolhas certas no dia de hoje. Muitas vezes a gente faz tantas erradas, mas muitas vezes a gente esquece de, sabe, entregar a Ele. Senhor, me ajude a fazer as escolhas certas. E nós somos uma semente bem pequenininha, mas podemos ser uma semente. Dentro desse aspecto aí, Vaguinho, complementa pra gente, porque tanto tem o desenvolvimento, que é uma parte divina, onde a gente não vê, certo, mas tem a contribuição do ser humano, né? Sim. Vamos imaginar aqui a planta, né?
o agricultor coloca semente, mas ele tem o adubo, ele tem que capinar ali em volta, ele tem que aguar, ele tem que, quem sabe, combater uma peste. Então tem a ação humana, Sim, perfeito. ao mesmo tempo que o divino está fazendo crescer. O trabalho. Então, para nós, seres humanos, também no aspecto espiritual. Né, que a irmã White fala que a boa semente é aquele que ouve e compreende. Os outros só ouviram, mas a boa semente, ela compreende o trabalho que ela tem que fazer, as suas limitações, e ela busca no Salvador diariamente aquilo que tem que ser feito. E o mais interessante é que quando você compreende, Neneca e Carlos, você entende de que você não pode permitir que o seu irmão caia. Você não pode e você não deixa ele cair. Por quê? Porque você compreendeu a ser sensível à dor do outro, à necessidade do outro. É o irmão que muitas vezes ele vem para a igreja e não tem como se locomover, e você muitas vezes passa no seu carro vazio. Muitas vezes a gente conversa lá, eu e Carlos, muitas vezes você vê uma pessoa com fome, com necessidade, e você... Muitas vezes a gente age como aquela parábola do bom samaritano, né? A passos, né? Os personagens que agiram errado, né? Que agiram errado. É isso mesmo. Entendeu? E quando a gente compreende, né, a atuação do Espírito Santo no nosso crescimento, meu amigo, você não fica indiferente. E aí você tem o propósito de quê? De levar aquele mesmo coisa que você tem dentro do seu coração para outras pessoas. Você não fica indiferente, você, igual o Carlos sempre fala, é uma coisa que ele sempre bate. Você tem um propósito, você tem uma finalidade. Você tem. Sabe? Você não adianta você fugir. Aí você começa, né, a perceber, porque eu sempre digo, não adianta você ir lá fora, se muitos dos nossos irmãos aqui dentro estão com problemas piores do que aqueles que estão lá fora. Se a gente não ajudar a tratar os nossos irmãos, como que a nossa igreja vai querer sair? Então há uma obra a ser feita aqui dentro e lá fora também. Né? Fora também. Eu fiquei refletindo sobre essas parábolas, amigos, e coloquei aqui um questionamento para mim mesmo, para me ajudar a entender o quanto eu dependo da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, porque a pergunta que eu fiz para mim foi a seguinte: como eu estou sendo a parte positiva de cada parábola? Ou como posso ser a parte positiva de cada parábola? Porque cada parábola tem a parte positiva e a parte negativa. Sim. Então, enquanto eu li essas histórias, o Espírito Santo me disse: você precisa do meu batismo todos os dias. Você precisa depender de mim. Perfeito. Para que você seja a parte positiva dessas parábolas. O mais interessante é que quando mesmo. você pede isso, Neneca e Carlos, você começa a identificar das pessoas à sua volta as características das pessoas que que foram semeados na pedra, no caminho. Isso. E você começa a identificar. Aí você começa o quê? A orar por ela, né? A ir mais junto dela. Então, você não a abandona. Porque você pede para Deus nunca te abandonar. Mas só que você deixa o outro... que faça o mesmo, né? Com os outros. E o mais engraçado, né? Você, cada vez que você lê a palavra de Deus, você compreende e vai aperfeiçoando o seu entendimento. Da mesma forma é a lição da escola sabatina. Eu já falei muitas vezes para ele, falei assim: rapaz, essa lição parece que ela foi feita para mim, eu não sabia de nada disso aqui. Aí eu falei: pô, mas... E é exatamente isso, Wellington. A lição mostra exatamente... a lição não é nada mais, nada menos do que pegar a palavra do Senhor... É o guia que nos leva a Bíblia. Exatamente. Da Bíblia. E ela separa item por item e você vai lendo, sabe? Apóstolo por apóstolo. Vai clareando, né? Agora, uma coisa, finalizando aqui na sexta-feira, eu achei isso aqui importante. Calma aí. Eu vou deixar você falar isso aí nas suas considerações, porque Perfeito. Esse parágrafo é lindo. Tá filmando. O nosso tempo avançou. É isso, por isso que eu tô receoso. Agora eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais. Então você já tá com esse texto aí. Vou deixar o Carlinhos falar. Pode falar, meu querido. Vaguinho. Rapaz, eu achei perfeito isso aqui. Isso aqui serve para mim, sabe? Na hora que eu li isso aqui, eu tive, igual você, refletindo para mim mesmo. Quem vive para si mesmo não é cristão. Ah, isso aqui é profundo, Parábolas irmão. de Jesus, página 12 ao 30. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Quem vive para si mesmo
não é cristão. Não é cristão. Se você vive no seu eu, No seu posso, mundo, na no sua seu mundo, bolha. você não é cristão. Você não conhece ainda Cristo e não é filho dele. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, até é difícil falar dessa pessoa. Falei, mas todos nós somos filhos de Deus. E aí essa pessoa falou assim, nem todos. Porque nem todos o aceitam, nem todos o reconhecem, nem todos, sabe, louvam ao Criador, a esse que deu a vida a ele. E aí, na hora que eu li isso aqui, eu me perguntei, eu tenho que me abandonar o eu dentro de mim. Isso é para você também, meu amigo, para você também, meu irmão. Quem vive para si mesmo jamais será um filho de Deus. Obrigado, Carlos. Vaguinho, suas considerações? Que essa lição ela trouxe uma coisa muito importante para mim, que se você recebeu a mensagem, você está naquele campo fértil, você tem um dever, que é uma coisa que você não pode afastar de você, de que você tem que levar esse Deus que te alegra, esse Deus que te mantém vivo, esse Perfeito, Deus que te Vaguinho. livra de tanta coisa que a gente só vai conhecer na eternidade a outras pessoas. Maravilhoso. Nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos ser intolerantes a ninguém que chega a nós. Porque muitas vezes vem um alcoólatra, uma prostituta, uma pessoa de religião de matriz africana, um espírita. A gente tem que mostrar esse Deus. E o isso mais mesmo. engraçado foi o professor Tiago falando de que essa escola, né, Carlos, ela vem ser um divisor de águas na nossa conduta como igreja em relação a outras denominações. Que muitas vezes nós, como membros, somos intolerantes e essa escola vem dar um tapa na nossa cara de que a maioria das pessoas que vão estudar lá não pertence à nossa igreja e eles vão ser acolhidos e vai ser mostrado aquele Salvador vivo, que muitas vezes eles conhecem, mas desconhecem como nós conhecemos. Isso, para mim, é fantástico. Querido amigo, amiga, nós agradecemos a sua companhia conosco. Convidamos você para curtir, para fazer os seus comentários, também as suas sugestões e para compartilhar com as outras pessoas esse tema tão relevante. Eu agradeço a sua presença e convido você para que na próxima semana esteja conosco no nosso podcast Na Lição. Convido você a fechar os seus olhos e Wagner vai fazer a nossa oração final, encerrando o nosso estudo de hoje. Querido Deus, Pai de amor, de misericórdia, nós te agradecemos e somos gratos e agradecidos pelo estudo da palavra, Senhor. Amém, meu Pai. Que pessoas inspiradas pelo teu poder, pelo Espírito Santo, nos traz de uma forma tão clara e simples de como nós devemos cada dia chegar mais a ti e levar outras pessoas a te conhecer. Amém. Te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém.